Me chamo Leonardo Marques de Freitas, sou um dos integrantes desse artigo científico denominado Análise e Simulação de Antena de Microfita aplicada à transmissão de dados em VANTs. Os autores são Leonardo Marques de Freitas, Edson Fernandes Chaves Filho, Humberto Dionísio de Andrade, Matheus Emanuel Tavares Souza e José Lucas da Silva Paiva. Gostaria de agradecer principalmente ao ECOP, ao Encontro de Computação do Oeste Potiguar, por disponibilizar esse espaço para a apresentação desse artigo científico. O artigo científico ele será dividido em algumas etapas: introdução, metodologia, resultados, discussões, considerações finais e referências. Antes de falar um pouco mais sobre a utilização da antena de microfita no drone, é basicamente importante a gente entender por que se utiliza drone em diversos meios de pesquisa. Um desses meios seria a agricultura de precisão. E para que utilizar a agricultura de precisão? De acordo com Horus em 2019, utiliza-se VANTs, que seriam veículos aéreos não tripulados, para esse fim, basicamente para otimizar processos, reduzir custos, diminuir o tempo de utilização disso, ou seja, uma economia de tempo, e proporcionar maior segurança relacionado ao quanto que aquela área vai produzir, seja de alimento, ou seja de algum tipo de dispositivo, de algum tipo de matéria-prima que está sendo utilizado naquele local, para plantio, seja o que for. Os principais usos são para geomapeamento, transporte de cargas, avaliação de danos, segurança, monitoramento, e aí vai. São várias áreas e essas áreas estão cada vez mais sendo ampliadas para utilizar drones, VANTs, seja por aí, né? A gente difere um pouco de VANT e drone. Basicamente, drones eles são basicamente quando se utiliza para um fim recreativo, e VANT é para um veículo aéreo, né, onde tem um determinado fim, ou seja, quando se utiliza um drone para uma agricultura de precisão, a gente começa a chamar ele de VAN, que seria veículo aéreo não tripulado, e quando se utiliza somente para meio recreativo, a gente chama de drone, né? Tem essa pequena diferença, né? A antena de microfita ela é basicamente uma fita metálica onde possui um dielétrico, como nós podemos observar aqui nessa foto. É uma fita metálica aqui em cima, onde tem uma alimentação também, pode ser por uma linha de transmissão, ou se não pode ser por uma sonda coaxial aqui, onde também possui um plano de terra. Esse plano de terra ele pode ser, no caso, do mesmo material do PET, que seria essa fita metálica aqui em cima, que seria o local, seria a parte onde a gente ia estar calculando para saber qual vai ser a frequência de ressonância da nossa antena. O objetivo deste artigo é modelar um arranjo de antena de microfita, que ele possui uma configuração de 2x1, ou seja, seria 2 PETs de antenas em uma antena de microfita de maneira geral, e ele proporciona uma elevação de ganho em relação a uma antena de microfita simples. A gente vai primeiro modelar uma antena de microfita simples e comparar ela a uma antena de microfita, um arranjo de antena de microfita, para ver a relação de ganho que ela vai proporcionar. Que ela possua também uma frequência de ressonância de 2,45 GHz e utilize fibra de vidro como dielétrico, como material, onde esse fibra de vidro ela possui um εr de 4,4 adimensional, que é constante dielétrica, né? Por comparação, de maneira geral, vamos pegar a antena que a gente vai construir e comparar com uma antena de dipolo, que são antenas que normalmente são utilizadas, são comercializadas em transmissores de radiofrequência que a gente vê aí no dia a dia. Que a gente também vai entender um pouco melhor sobre essas antenas de dipolos e por que elas são tão amplamente utilizadas. Falar um pouco mais sobre a antena de microfita. Elas têm características direcionais. A espessura do PET ela pode variar, mas normalmente elas são aproximadamente 0,05 milímetros. O PET normalmente cobre, mas pode ser qualquer tipo de material. O substrato é aquele que eu já falei anteriormente, que possui um εr, e o plano de terra também ele pode ser do mesmo material do PET, normalmente cobre. Ele possui um baixo peso, basicamente por ser um fenolite normalmente, baixo custo. Tem a produção é mais baixa por ser relacionada a um fenolite, e possui alto desempenho comparada com outras antenas que estão no mercado. A alimentação ela pode ser por sonda coaxial, pode ser por linha de microfita, que foi utilizado, no caso uma linha de microfita que vai conectar ao conector SMA até o PET.
E um acoplador pode ser também relacionado a acoplador de abertura ou acoplador de proximidade como forma de alimentação. Arranjos de antena, eles podem ter diversas configurações. Trouxe aqui o exemplo de duas configurações, a configuração que nós estamos trabalhando, que é essa 2x1, e pode também ser, por exemplo, 2x2, uma configuração de arranjo. Ela proporciona um aumento de diretividade de antena, a antena fica mais diretiva, proporciona uma maior varredura de feixe, eleva o ganho da antena e, sendo assim, aumenta a área que a antena vai poder alcançar, melhorando a qualidade do sinal para aquele local. Na parte metodológica, nós temos primeiramente a construção, desenvolvimento e modelagem de uma antena de microfita simples, que é basicamente a antena de microfita que nós vimos mais no início. Nós podemos observar aqui a plaqueta, que seria o patch de antena, e aqui o plano terra, né, que basicamente ele vai cobrir toda a parte do substrato, que é essa parte aqui que tem εr. E aqui nós podemos observar uma diferença com aquela imagem anteriormente, que é esse corte aqui, que seria chamado inset feed, que ele é um corte que proporciona um melhor casamento de impedância do patch com o nosso conector SMA. Como assim? De maneira geral, nós temos um conector SMA utilizado nesse projeto, que é basicamente para conectar o circuito com a antena de microfita. Esse conector SMA, por fábrica, ele vem com 50 ohms de resistência e 0 ohms de reatância. Logo, para poder proporcionar um casamento de impedância mais próximo do perfeito, nós temos que ter um patch que proporcione uma resistência de 50 ohms e uma reatância mais próxima de 0. Logo, para melhorar, para facilitar também o desenvolvimento dessa antena, é utilizado um corte aqui uma abertura que a gente chama de inset feed, para poder facilitar o casamento de impedância do nosso patch com o nosso conector SMA. Nós temos aqui uma vista frontal, uma vista traseira e uma vista lateral da nossa antena de microfita simples. Nós temos aqui a plaqueta, a linha de transmissão, a parte da entrada, o substrato e o plano terra que fica lá aqui embaixo. Aqui nós temos os valores que foram utilizados para o desenvolvimento desse projeto, e após isso foi simulada a nossa antena de microfita. Como nós podemos ver, aqueles valores foram jogados no software HFSS ANSYS. É um software principalmente relacionado à modelagem e também desenvolvimento de simulações que envolvem configurações eletromagnéticas, que a gente possa analisar ondas eletromagnéticas. A gente simulou nesse software e conseguiu obter algumas análises que a gente pode ver um pouco mais à frente. Mas de maneira geral, nós temos aqui também um array de antena de microfita. O array basicamente é a antena que a gente viu anteriormente, só que com um sistema aqui de arranjo, ou seja, de um sistema de ligação, onde todos esses valores que foram utilizados para o desenvolvimento dela estão expostos no artigo, estão também apresentados aqui. E aqui está como foi desenvolvido a antena. E após o desenvolvimento dela, foi modelado no software também HFSS ANSYS 2019. Depois disso, foi observada como será acoplado essa antena no transmissor. Nós temos aqui um transmissor básico de drone, no caso de um veículo não tripulado, onde nós desenvolvemos aqui uma parte de acoplagem para a nossa antena, para o nosso array de antena 2x1. Nós temos aqui a parte da antena, ela pode ter uma capa aqui. Basicamente eu não coloquei a capa na simulação para ficar mais fácil a percepção de onde vai ficar a antena. Ela também poderia ficar presa nessa parte aqui, mas para ficar uma coisa mais contínua, ficar uma coisa mais interessante, e também porque nenhuma pessoa ninguém vai ficar controlando o drone virado para cima, é interessante ter um suportezinho onde fique a antena voltada um pouco mais na parte superior, para melhoria da qualidade do sinal e para o feixe ficar melhor direcionado até o drone. Como nós podemos observar, e como eu falei anteriormente, ela é uma antena direcional, logo ela tem que estar virada para o drone, diferentemente da antena que é utilizada nos drones que são omnidirecionais, ou seja, elas são antenas que elas irradiam para todos os locais, para todos os lados.
Logo, não importa se você está apontado para baixo ou para cima, ela vai conseguir captar o sinal. Depende somente da distância. Nesse projeto aqui, nesse artigo científico, o objetivo seria melhorar a distância de comunicação e qualidade do sinal que vai estar sendo transmitido, para poder ter um maior alcance, porque nem sempre vai ter locais que vai ser muito próximo o drone da parte de transmissão. Os resultados, basicamente, eles são voltados principalmente para o desenvolvimento de uma chanfradura, que seria um corte na linha de transmissão. Como nós podemos observar aqui na foto, nós temos uma parte mais em azul, mais em amarelo. Essas imagens são referentes à densidade de corrente elétrica que vai passar na linha de microfita. Essa daqui é uma linha de microfita, todas essas, onde foram feitas alguns chanfros. Esse daqui não foi feito chanfro, aqui foi feito um chanfro de 50% e aqui foi feito um chanfro de 75%. E aí a densidade elétrica nesses locais aqui gera uma parte mais capacitiva. O circuito elétrico equivalente vai gerar uma parte mais capacitiva nesse local aqui, e nesse local aqui vai gerar uma parte mais indutiva, assim como essa outra parte aqui, onde nós não temos uma parte muito capacitiva, mas uma parte muito indutiva, ou seja, a densidade de corrente nessa parte aqui é pouca, a densidade de corrente nessa parte aqui é mais elevada, nessa parte aqui é mais elevada, nessa parte aqui é bem mais elevada. E a partir disso nós temos um circuito equivalente para analisar como será o processo de casamento de impedância dele. Logo, a partir de simulações, pode-se observar que o melhor modelo a ser utilizado seria um chanfro em 50%, onde alcançou próximo dos 26 dB de perda de retorno, para a frequência utilizada que é 2.45 GHz. Aqui nós temos a nossa antena, a perda de retorno dela, de maneira mais detalhada, onde alcançou em 2.45 21,53 dB. Antes de falar um pouco melhor sobre isso, gostaria de trazer uma observação que é basicamente a antena ela só começa a se tornar uma antena de verdade se ela ultrapassar pelo menos os 10 dB. Ou seja, ultrapassando os 10 dB, ela está praticamente irradiando, ela pode ser perceptível para as outras antenas. Então, basicamente, a nossa antena ela começa a funcionar em aproximadamente 2,4 GHz e deixa de funcionar, ou seja, deixa de enviar e receber sinais em 2,48 GHz. Logo, a nossa faixa de transmissão de informações ela está dentro da faixa ISM, que é a faixa de Industrial, Medical and Scientific Band, que são faixas que são destinadas a fins científicos, médicos e industriais. Logo, no nosso meio, que é o meio científico, pode-se utilizar esse tipo de faixa, que é em 2.45. E também tem outras faixas que são destinadas também para esse fim, como também a 5.85, mas pode-se observar que está dentro da faixa utilizada para esse fim. Aqui nós temos um corte no 3D, no caso aqui nós temos um corte em 2D da nossa representação do diagrama de radiação, e pode-se observar a partir dele que a nossa antena ela é diretiva. Por quê? Pode-se observar que a antena está direcionada para essa parte superior aqui. Logo, como pode-se observar, se fosse uma antena omnidirecional, ela estaria irradiando para todos os lados. Ou seja, nós vamos ver uma amostragem mais ou menos nesse formato. Como não é como a antena diretiva, ela está mais próxima e voltada para a parte superior. Ou seja, o nosso drone ele precisa estar mais à frente da nossa antena para poder receber os sinais ou enviar o sinal que está funcionando ou não. E para comparar os valores de uma antena de dipolo, que são antenas comercializadas, e uma antena que é o array de antena utilizado, como pode-se observar aqui, nós temos o diagrama de radiação em 3D do nosso array de antena. Nós podemos observar aqui como que ela funciona, como é que ela está se propagando nesse formato aqui mais voltado para a parte superior, né? No caso superior, no caso seria a frente da antena. E logo uma antena de dipolo, no caso seria uma antena que estaria nesse local aqui, ela estaria irradiando para todos os lados. Porém, o dB dessa antena é cerca de 2 dBi, e o dB, no caso o ganho da nossa antena, seria de 3,1 aproximadamente. Logo,
existe uma diferenciação um pouco melhor da nossa antena em relação a uma antena de microfibra, uma antena comumente utilizada de dipolo. Nossa antena vai alcançar uma maior extensão territorial com melhor qualidade de sinal, diferentemente da antena comumente utilizada. Por concluinte, pode-se perceber que pode sim ser utilizado antenas de microfita ou a rede de antenas de microfita para esse fim, se esse fim ele tenha como utilidade uma direcionalidade, ou seja, se eu tiver um local, uma fazenda, que toda minha plantação esteja na parte frontal dela, logo eu coloco meu transmissor na parte onde estaria, por exemplo, a fazenda, e o meu drone estaria com o transmissor do drone na parte mais traseira, enviando as informações ou recebendo as informações, para poder o drone fazer toda a circulação e possuir uma melhor qualidade de sinal e ganho de potência nesses locais. Aqui estão algumas referências utilizadas para o desenvolvimento desse artigo. Gostaria de agradecer a atenção de todos e também a participação nesse evento. Para qualquer dúvida e sugestões, estou à disposição. O e-mail logo abaixo.